Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão no sacerdócio, Padre Luan Saldanha, meus amados irmãos e irmãs, presentes nesta matriz de São José, membros das mais diversas pastorais e movimentos, as irmãs consagradas, ou aqueles irmãos nossos que nos acompanham através das mídias sociais de nossa comunidade paroquial. A todos, que a paz de Cristo reine nos seus corações. A festa do Espírito Santo, neste ano de incertezas, de dúvidas, neste ano onde o medo bate à nossa porta, ou até mesmo a dor dilacera o nosso coração, a festa do Divino neste ano quer ser uma luz de esperança, porque nós somos herdeiros da promessa. Nós não vivemos uma fé por acaso, nós não estamos na igreja simplesmente para satisfazer, quem sabe até mesmo, o nosso instinto natural. Nós, como diz São Paulo, sabemos em quem acreditamos. Nós possuímos, já agora, uma herança definitiva, uma herança que será plenamente doada quando Cristo for tudo em todos. Por isso, dar-se conta que cada um de nós é herdeiro da promessa, faz nascer no nosso coração um sentimento profundo de esperança, uma esperança que não decepciona. Por isso, na segunda leitura de hoje, São Paulo proclamou para todos nós fomos salvos pela esperança. Nós não somos salvos e não seremos salvos pela vacina. Nós não seremos salvos pela ciência. Nós, homens do século 21, tão orgulhosos da ciência, de onde ela nos levou, e nós, homens do século 21, estamos de joelhos para um vírus minúsculo, para mostrar que nós não podemos colocar nossa confiança e nossa esperança em nada que não seja Deus. Maldito o homem que confia no próprio homem. Maldito o homem que não coloca em Deus a razão de sua esperança. Sim,
Nós somos herdeiros de uma promessa que existe desde o início da criação. No livro do Gênesis, o Espírito Santo pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Nós rezamos em cada batismo. No Antigo Testamento, várias profecias nos prometem que a herança, que é o Espírito Santo, será derramada em nossos corações. Por exemplo, a profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 28. Derramarei o meu Espírito em toda a carne. Aquele Espírito que, como disse, pairava sobre as águas, que pairou sobre Maria, pairando sobre as águas, o mundo existiu. Pairando sobre Maria, Jesus vem ao mundo. O Verbo de Deus se faz carne e habita entre nós. Em Cristo, Deus vive conosco. E daqui a alguns instantes, esse mesmo Espírito irá pairar sobre o altar, e o que antes era pão e vinho, tornar-se-ão corpo e sangue do Senhor. É o mesmo mistério do Espírito que pairava sobre as águas, do Espírito que pairou sobre Maria, do Espírito que, pairando sobre a igreja, faz a igreja novamente dar ao mundo Jesus Cristo. Porém, o Espírito Santo, na literatura da igreja, desde muitos séculos, ele é conhecido como o grande desconhecido. Por mais que nós mergulhássemos na imensidão do conhecer o Espírito Santo, ele permaneceria ainda para nós o grande desconhecido. E é desconhecido porque a capacidade humana jamais será capaz de conhecê-lo plenamente. Jamais será capaz neste mundo de conhecer aquilo que está reservado para nós nos céus. Porém, mesmo compreendendo que o Espírito Santo é o grande desconhecido, nós podemos, através da própria tradição da igreja, procurarmos conhecer uma pequena gota deste oceano infinito. Então eu gostaria de meditar alguns nomes do Espírito Santo para que nós pudéssemos compreender verdadeiramente e mais profundamente qual a herança que nós possuímos. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é chamado de Paráclito. Paráclito significa defensor. Enquanto o diabo é o acusador, nós lemos nas Sagradas Escrituras, ele acusa os irmãos na fé dia e noite diante de Deus. O Espírito Santo é o nosso defensor. O Espírito Santo é o nosso advogado, porque uma vez derramado em nós no batismo, na crisma e nos sacramentos, o Espírito Santo continuamente nos apresenta diante de Deus. Enquanto o acusador, o diabo, procura retirar-nos da presença de Deus, o Espírito Santo, defensor, o Paráclito, sempre nos introduz na ação de Deus e no seu amor. Um outro nome que nós damos ao Espírito Santo é Consolador. Consolador. Num tempo de desespero, num tempo de tristeza, o Espírito Santo é consolador. Hoje, na Paraíba, morreu um padre que estudou com o padre Luan e comigo no seminário Mater Ecclesiae, e também com Diego. Um padre ainda tão jovem,
30 anos. Um padre que possuía uma grande capacidade de tocar os corações. Um padre que, se permanecesse na igreja, certamente faria muito bem, atrairia muitos para Jesus. Mas o Espírito Santo é o Consolador. E o Espírito Santo nos ensina que nós não fomos criados para esta vida, que nós não iremos permanecer aqui para sempre, que nós fomos criados para uma eternidade ao lado de Deus. E por isso, diante da dor, seja ela qual for, o Espírito Santo é o nosso Consolador. Enquanto o inferno é o lugar onde não existe consolação, Dante Alighieri, há mais de 700 anos, escrevera: quem entra no inferno deixa para trás toda a esperança, enquanto quem entra no céu mergulha na consolação do Espírito. O Espírito que cria unidade. Acabamos de ouvir na primeira leitura de hoje, Babel, a cidade que queria ser famosa, a cidade que queria colocar o seu destino não nas mãos de Deus, mas queria ser ela mesma a conduzir o seu destino. E a esta cidade que falava uma só língua, Deus confunde as línguas para confundir os planos daquela cidade, porque nada que está construído que não seja sobre Deus pode permanecer. Enquanto Babel é sinal de desunião, Pentecostes é sinal de união. Mesmo presentes tantas raças, tantos países em Jerusalém, no primeiro Pentecostes, todos escutavam a linguagem da unidade. Todos escutavam o Espírito Santo que lhes falava como que em sua língua materna. Santo Irineu, ele faz uma comparação muito interessante ao tratar o Espírito Santo como doador da unidade. Ele diz: a farinha sem a água jamais poderá ser uma massa única. Nós, sem o Espírito Santo, jamais poderemos ser um só corpo de Cristo. É a água do Espírito Santo que Jesus hoje no Evangelho nos propõe, que gera a unidade que não é uniformismo, a unidade que não é pensar igual, a unidade que é querer Deus, seja qual for o meio. A unidade que nos propõe o outro como irmão. A unidade que nos faz, todos nós, chamarmos Deus de Pai e, portanto, nos reconhecemos como irmãos. Uma outra imagem do Espírito Santo, luz e fogo, no mundo de trevas e de frio. A luz que nos faz caminhar sem tropeçarmos, e o calor que nos faz nos manter na vida. Isso é o Espírito Santo. Ele nos indica o caminho de Deus. Ele nos indica a estrada pela qual devemos percorrer. E sob a sua luz, nós poderemos superar os obstáculos. E sob o seu fogo, sairemos do gélido mundo do pecado e nos encaminharemos para o reino de Deus. E por último, amados irmãos e irmãs, a igreja nos ensina que pelo Espírito Santo nós conhecemos o Pai e o Filho.
É o Espírito Santo que nos joga dentro da Trindade. É o Espírito Santo que nos arrasta para o amor de Deus e para a compreensão de que fomos salvos por Jesus. É o Espírito Santo que retira dos nossos olhos, como retirou dos olhos de Paulo, as escamas do erro e nos faz ver a Deus como Pai e a seu Filho como nosso Salvador. Hoje nós revivemos a experiência do cenáculo, mas nós hoje também devemos revivê-la completamente, junto com Maria. Devemos acolher o Espírito Santo enquanto promessa da qual nós somos herdeiros. Nós devemos também ser missionários do mesmo Espírito Santo. Impelidos pelo Espírito Santo, devemos anunciar o Senhor. E por último, nós devemos ser amigos do Espírito Santo. Que ele não seja para nós o desconhecido, que ele não seja para nós a terceira pessoa da Santíssima Trindade, uma pessoa distante, mas que ele seja a força de Deus na minha vida. No Veni Creator Spiritus, nós dizemos que o Espírito Santo é o dedo da mão de Deus, ou seja, é a potência de Deus na minha vida. Sim, devemos, cada um de nós, a seu modo, colocar em prática o Pentecostes que estamos vivendo. Amém.